Sabe, quando a gente pensa numa cidade grande, geralmente a imagem que vem à cabeça é de um lugar que cresceu aos pouquinhos, de forma orgânica, ao longo de séculos. Mas e se uma metrópole inteira fosse tipo desenhada numa prancheta, nascida de um plano super ambicioso? Pois é, essa é a história de Belo Horizonte, uma capital que foi literalmente construída do zero. E essa é a grande pergunta que vai guiar nossa conversa hoje. Como é que uma ideia vira uma das maiores cidades do Brasil? A gente vai ver como Belo Horizonte conseguiu equilibrar esse planejamento todo certinho com a alma vibrante e, digamos, meio imprevisível do seu povo. Ok, vamos voltar um pouco no tempo. Final do século XIX. O Brasil tinha acabado de virar uma república e precisava de novos símbolos, de modernidade. E a antiga capital de Minas, Ouro Preto, linda, mas com aquelas ladeiras super apertadas, arquitetura colonial, ela simplesmente não tinha mais espaço para os sonhos de crescimento do Estado. Era preciso um recomeço. E aí a decisão foi tomada. Pegaram um antigo vilarejo, chamado Curral del Rei, e decidiram que ali seria a tela em branco para essa nova e planejada capital. E quem foi o cérebro por trás de tudo isso? Um engenheiro chamado Arão Reis. A missão dele era pesada: projetar a cidade ideal, a primeira cidade planejada do Brasil republicano. E olha, tudo aconteceu numa velocidade impressionante. O planejamento começou ali em 1893 e só 4 anos depois, em 12 de dezembro de 1897, a nova capital já estava sendo inaugurada. O nome inicial, aliás, era provisório, Cidade de Minas. Só depois que ela ganhou o nome que a gente conhece hoje. Agora, a genialidade da coisa estava aqui. O plano do Arão Reis era de uma lógica incrível. Ele dividiu a cidade em 3 zonas bem claras. A primeira era a zona urbana, que ficava toda dentro da famosa Avenida do Contorno, com as ruas em formato de tabuleiro de xadrez e umas avenidas na diagonal cortando tudo. Em volta dela, a zona suburbana. E, por fim, um anel verde gigante, a zona agrícola que ia garantir o sustento da cidade. Bem pensado, né? E aqui vem um fato que hoje parece loucura. A cidade foi projetada para abrigar, no máximo, 200 mil pessoas. Mal sabiam eles, esse número seria superado muito, muito rápido. Mas antes dessa explosão toda, a cidade passou por um despertar cultural que mudou sua identidade para sempre. Agora, a gente dá um pulo para a década de 1940. A cidade se prepara para uma verdadeira revolução. Um salto super ousado em direção ao que havia de mais moderno na arquitetura mundial. E o que aconteceu foi uma daquelas parcerias que fazem história. O prefeito da época, um jovem e ambicioso Juscelino Kubitschek, chamou outro jovem, o arquiteto Oscar Niemeyer, para um projeto que ia mudar tudo: o conjunto moderno da Pampulha. E o resultado está brilhantemente resumido nessa frase. Niemeyer simplesmente quebrou a lógica das linhas retas. Ele criou uma linguagem arquitetônica totalmente nova, inspirada na paisagem mineira. As curvas da Igreja de São Francisco de Assis, por exemplo, não são só concreto, são a tradução das montanhas de Minas. Foi ali que nasceu o modernismo brasileiro. Bom, o modernismo foi só o começo. Das décadas de 50 a 70, a industrialização chegou com tudo e transformou radicalmente o horizonte e a identidade daquela cidade que um dia foi toda planejada. O crescimento foi, assim, explosivo. Belo Horizonte deixou de ser aquela cidade calminha, administrativa, e virou um gigante econômico. A população começou a transbordar os limites da Avenida do Contorno, mostrando que a vida real é muito mais dinâmica do que qualquer plano no papel. E a consequência mais visível disso foi a verticalização. Prédios e mais prédios começaram a subir, principalmente no centro. Aquele Belo Horizonte original, que deu nome à cidade, começou a disputar espaço com um novo horizonte, um de concreto e aço. Mas a gente sabe que uma cidade não é feita só de prédio e asfalto, né? E foi justamente nos espaços não planejados, naquelas brechas do projeto, que a verdadeira alma de Belo Horizonte floresceu. Vamos mergulhar nessa identidade que nasceu muito além dos mapas. Isso aqui é o que realmente captura a essência de BH. A cidade é conhecida, e com razão, como a capital mundial dos botecos, onde a vida acontece de verdade, na calçada. É o berço do Clube da Esquina, um movimento musical que, nossa, revolucionou tudo, misturando bossa nova com rock e música folclórica. É o cheiro, o sabor, a confusão boa do mercado central. No fim das contas é isso, uma metrópole que de algum jeito conseguiu guardar uma alma de interior.
E assim a gente chega nos dias de hoje, olhando para uma cidade que não para de evoluir e que carrega toda essa história de uma utopia planejada que se tornou uma metrópole complexa, cheia de vida. Acho que essa definição resume tudo perfeitamente. Belo Horizonte hoje é esse equilíbrio constante entre o seu passado desenhado no papel e os desafios de uma cidade que pulsa de verdade. Uma cidade que nasceu abraçada pelas montanhas, mas que sempre teve o olhar fixo lá na frente, no horizonte, no futuro. E a gente encerra com essa pergunta, que fica para reflexão. A história de Belo Horizonte parece que diz que sim, é possível. Mas ela também mostra que a alma de uma cidade não é algo que se desenha num mapa. Ela se constrói todo dia, em cada esquina, em cada boteco, em cada canção.